A peste negra foi um dos episódios mais devastadores da história da humanidade. Entre os anos de 1347 e 1351, a Europa enfrentou uma epidemia que mudou completamente o rumo da sociedade. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram, o que representava quase um terço da população europeia na época. A morte, o medo e o pânico se espalharam tão rápido quanto a doença, deixando cicatrizes profundas na cultura, na religião e no comportamento humano. A peste surgiu provavelmente na Ásia Central, carregada por pulgas de ratos infectados pela bactéria Yersinia pestis. Com as rotas comerciais, principalmente a Rota da Seda, a doença foi levada para as cidades portuárias do Mediterrâneo. De navio em navio, de vila em vila, o contágio se espalhou de forma avassaladora. As condições de higiene eram precárias, as ruas eram sujas, o saneamento inexistia e os ratos circulavam livremente. O ambiente perfeito para uma epidemia. Os sintomas eram rápidos e assustadores. Pessoas infectadas apresentavam febre alta, dores intensas no corpo e aparecimento de bubões, que eram inchaços dolorosos e escuros nas axilas e na virilha. Em muitos casos, manchas negras surgiam na pele por causa de hemorrágias internas. Daí veio o nome peste negra. A morte podia chegar em poucos dias após os primeiros sintomas. Famílias inteiras desapareciam em questão de semanas. O medo tomou conta da Europa medieval. Como não havia conhecimento médico suficiente, a população buscava explicações sobrenaturais. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Outros acusavam minorias, como judeus, de envenenar poços e espalhar a doença. Isso gerou perseguições, massacres e um clima de histeria coletiva. A fé e o desespero caminharam lado a lado durante esses anos sombrios. Os médicos da época ficaram conhecidos por suas roupas curiosas e aterrorizantes. O traje do médico da peste, eles usavam longas túnicas de couro encerado e uma máscara com um enorme bico em forma de pássaro. Dentro desse bico, colocavam ervas aromáticas e especiarias, acreditando que isso os protegeria do ar contaminado. Hoje sabemos que não tinha efeito real contra a bactéria, mas a imagem desses médicos com máscara de pássaro se tornou um dos maiores símbolos de terror da Idade Média. As cidades se transformaram em lugares fantasmagóricos. Os sinos das igrejas não paravam de tocar, anunciando mortes. Carros de madeira passavam recolhendo corpos pelas ruas, muitas vezes empilhados sem caixões, levados para valas comuns. Os padres davam extrema unção em massa e até os cemitérios ficaram superlotados. Muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. O clima era de apocalipse e ninguém sabia como escapar. Além do impacto humano, a peste alterou completamente a estrutura social da Europa. Com a morte de tantos camponeses e trabalhadores, a economia entrou em colapso. Fazendas ficaram abandonadas, a produção de alimentos caiu drasticamente e a fome aumentou ainda mais o sofrimento. O sistema feudal, que já estava fragilizado, sofreu abalos irreversíveis. Muitos estudiosos afirmam que a peste negra acelerou o fim da Idade Média e abriu caminho para transformações profundas na sociedade europeia. O medo da peste também deixou marcas culturais e religiosas. Surgiram movimentos de flagelantes, grupos que acreditavam que a salvação viria através do sofrimento físico. Eles andavam pelas cidades, se chicoteando em rituais públicos, pedindo perdão a Deus e tentando aplacar a fúria divina. Ao mesmo tempo, obras de arte, escritos e sermões da época revelam uma obsessão pela morte, pelo julgamento e pelo inferno.
É nesse contexto que a ideia da dança macabra surgiu, representando esqueletos dançando com pessoas vivas, simbolizando que ninguém escaparia da morte, fosse rico ou pobre. Apesar do caos, algumas cidades conseguiram se proteger melhor que outras. Veneza, por exemplo, criou uma forma primitiva de quarentena. Os navios que chegavam ao porto eram obrigados a esperar 40 dias antes de desembarcar, para garantir que não traziam a peste. Essa prática deu origem ao termo quarentena, que usamos até hoje. Foi uma das poucas medidas que realmente ajudaram a controlar o avanço da doença. Mesmo assim, a peste não desapareceu totalmente. Ela continuou surgindo em surtos menores ao longo dos séculos, lembrando constantemente a fragilidade humana diante das doenças. Hoje, sabemos que a peste pode ser tratada com antibióticos, mas o impacto psicológico e cultural do século XIV jamais será esquecido. A peste negra se tornou sinônimo de terror real, um inimigo invisível que transformou a Europa para sempre. Esse episódio nos mostra como o medo pode moldar o comportamento humano e como uma tragédia pode mudar o curso da história. As cidades, as crenças e até a maneira como as pessoas viam a vida e a morte foram transformadas por esses 4 anos de horror. A peste negra não foi apenas uma doença, mas um divisor de águas na história mundial.